Olá pessoal do canal Paraíba no Passado. Estamos hoje aqui nas terras do engenho Itapecerica. Fica localizado aqui na zona rural de Mamanguape. E iremos estar contando um pouco da história desse engenho e mostrando as ruínas da igreja de São Bento e também da casa grande desse engenho. O conjunto arquitetônico ele é composto pela igreja de São Bento, que foi construída em 1854, a casa grande e o engenho com sua enorme chaminé, que é datado de 1893. Atualmente, todos encontram-se em ruínas. Bem, pessoal, iremos iniciar aqui mostrando para vocês a Capela de São Bento. Como eu falei no início do vídeo, essa capela ela é datada de 1854. Hoje em total abandono, em estado de ruínas, encontra-se dessa forma. Vou mostrar alguns detalhes para vocês da construção e também a parte interna da capela. E aqui na parte da frente ficava 4 janelas e 3 portas. Provavelmente, pela uma visão inicial que fizemos, essa igreja ela era composta por 2 sacristias, que eu vou estar mostrando a parte interna e os detalhes. E aqui seria a torre do sino. Detalhe bem interessante são esses gradeados que ficam aqui na janela, que era um costume da época. E que também existe um exemplar em Cruz do Espírito Santo, que é a igreja de Santa Luzia, que também tem esse mesmo estilo de gradeado nas janelas. As portas ainda encontram-se todas originais. São portas com madeiras bem robustas, como encontramos na maioria dessas igrejas dessa época. As paredes também bem largas. E esses detalhes da construção, que é bem característico, né? E essa era a visão que se tinha aqui da frente da igreja, da parte do engenho. Hoje preserva-se somente a chaminé e algumas paredes da parte do engenho. Logo aqui na lateral ficava a casa grande, que eu vou também estar mostrando para vocês, contando um pouco da história do proprietário, de um dos proprietários aqui do engenho Itapecerica. E vamos seguindo aqui para mostrar a parte interna da igreja. Como eu falei, ela encontra-se toda em ruína, teto desabando, totalmente abandonada, né? As portas, tanto da frente quanto das laterais, são todas originais. Aqui dá pra gente ver a espessura dessa parede, os detalhes aqui da fechadura. Aqui do nosso lado esquerdo, outra porta também original. Presumimos que aqui provavelmente seria a sacristia dessa capela, né? Mas também do nosso lado esquerdo vai existir outro compartimento semelhante. Vou aproximar aqui para mostrar os detalhes da porta, que são bem antigos. Aqui é a parte mesmo da capela, a capela mor. O teto encontra-se em algumas partes ainda. As telhas em madeira são todas originais. O piso aqui já foi retirado algumas partes do assoalho. E aqui a porta da frente, que encontra-se fechada, a gente entrou pela lateral, onde provavelmente seria uma sacristia. A parte do coro também se preserva-se, ainda bem preservada, né? Toda original. Vou aproximar aqui da porta da frente da igreja, que é uma porta bem larga.
que infelizmente encontra-se nesse estado. A gente tem muito patrimônio histórico aqui na Paraíba nesse estado de ruína, infelizmente, né, em total abandono. A parte do altar, encontra-se aqui algumas peças ainda, que eu vou estar mostrando aqui com mais detalhes. O púlpito também está ainda bem conservado, mas já tem algumas partes que o cupim destruiu. Na parte do altar, a gente tem essa peça aqui, tipo um oratório, que eu achei bem interessante, que não sofreu ainda nenhum vandalismo. Tem esses detalhes na madeira, né, talhado em madeira e com essa parte dourada, que eu achei bem interessante, bem bonito. Encontra-se aqui também uma pia batismal da época. Que a gente já encontrou alguns exemplares nesse mesmo estilo na capela do Engenho Una e também na capela Nossa Senhora do Socorro, em Cruz do Espírito Santo. E aqui do nosso lado direito, aqui logo próximo ao altar da capela, encontra-se a lápide do senhor Luiz Afonso de Albuquerque Maranhão, que foi filho de um dos proprietários aqui do Engenho Itapecerica, que eu vou estar contando a história para vocês. Aqui encontra-se esses dizeres: amizade fraternal, repouso eterno dos restos mortais do bacharel Luiz Afonso de Albuquerque Maranhão. Sempre chorado, esposo de Dona Josefa Antônia de Albuquerque Maranhão, nasceu em 9 de abril de 1826 e faleceu em 12 de 1860, com 33 anos e 11 meses e 3 dias. Saudosa lembrança de sua dedicada sogra, irmã e amiga Filipa de Albuquerque Maranhão. Logo aqui abaixo tem os dizeres de onde foi construído essa placa dessa lápide, que dá para a gente identificar aqui que foi em Pernambuco, e a rua onde foi fabricado. Seguindo aqui para o lado esquerdo, existe outro cômodo, que provavelmente também seria uma sacristia. Existem alguns detalhes. Não sei informar para que servia essa parte aqui, provavelmente para colocar também imagens católicas. E essa parte aqui é oca, mas eu não sei informar para que servia essa parte aqui da capela. Aqui seria a parte da torre do sino e aqui outro cômodo, aqui na parte lateral da capela, onde fica uma das portas da frente da igreja. E vamos seguindo aqui pela lateral da capela. Existe um acesso que dá diretamente à Casa Grande, como era de costume. Vamos seguir aqui adiante e mostrar alguns detalhes dessa casa que eu achei bem interessante. É uma casa com senzala. Vou estar mostrando o porão onde funcionava a senzala da Casa Grande do Engenho Itapecerica e também a parte interna, onde ficavam os quartos, cozinha, salas e os detalhes da construção. E o André Albuquerque Maranhão Júnior, ele era o senhor aqui do Engenho Itapecerica. Nasceu no Engenho Estivas entre 1799 e 1800. Ele era filho do André de Albuquerque Maranhão e da senhora Josefa Antônia de Albuquerque Maranhão. Esta, irmã do líder revolucionário, que foi o André Albuquerque Maranhão, que foi um mártir na Revolução de 1817.
Em 1817, o André Júnior, que era o senhor de Itapecerica, ele estava em Portugal cursando a Universidade de Coimbra, né? Herdeiro do engenho Itapecerica, em Mamanguape, ele foi, nessa província, o que mais se sobressaiu, chegando a ser presidente em 2 oportunidades, uma no Rio Grande do Norte e outra na Paraíba, ocupando a presidência entre 7 de julho de 1843 e 8 de janeiro de 1844. Aqui ele foi eleito deputado geral em 1845 a 47 e deputado provincial em 1856 a 57. Faleceu aqui no engenho e foi sepultado aqui na capela do engenho Itapecerica. Então, pessoal, essa seria a escada principal que dava acesso aqui à Casa Grande do engenho Itapecerica. Engenho o qual foi fundado na região do Vale do Mamanguape e se destacava pelo aumento de produtividade em função da utilização do arado de ferro. Em 1852, o engenho Itapecerica ele foi o segundo engenho da Paraíba e primeiro de Mamanguape a utilizar o arado de ferro na plantação da cana, por isso era um dos mais importantes aqui dessa região. Existem alguns documentos onde fizemos pesquisas que havia uma solicitação do senhor de engenho André Albuquerque Maranhão, onde ele fazia o pedido desse arado de ferro que foi utilizado aqui nesse engenho e que assim aumentou muito a produtividade, ficando em destaque dentre os engenhos da região do Mamanguape. E nessa solicitação estava escrito a seguinte frase, ainda transcrito com letra da época, pelo André Albuquerque Maranhão. Mandei vir de Pernambuco um escravo prático na plantação da cana com arado, americano, e sou feliz de poder dizer-vos que aquele proprietário, assim como o primeiro, hão experimentado todas as vantagens que o novo instrumento agrícola proporciona à agricultura. Então esse texto está transcrito ainda com letras da época, né, com ortografia da época, e foi escrito pelo André Albuquerque Maranhão na petição, na compra desse arado de ferro, que foi tão importante aqui para o engenho Itapecerica. Vamos seguindo aqui para mostrar a parte interna da Casa Grande. Logo aqui na entrada ainda existe a porta original, com todos os detalhes da época. E aqui seria a sala principal da Casa Grande do engenho Itapecerica. Na parte aqui da frente existem 2 janelas e mais uma aqui na lateral e outra porta que dá acesso a uma espécie de varanda aqui na lateral. Aqui na parte de baixo, onde ficava a senzala do engenho Itapecerica, que eu vou estar mostrando também para vocês com mais detalhes. Hoje encontra-se aqui todo deteriorado o assoalho dessa casa, mas dá para a gente ver as grandes dimensões que era essa construção. Do lado esquerdo aqui ficavam os quartos da Casa Grande, são 3 quartos. No final, a última porta seria a passagem para a cozinha, onde ficava o fogão a lenha. Vou seguir aqui para um dos quartos. Aqui no piso ainda encontra-se partes originais do piso. O primeiro quarto, provavelmente o quarto principal do senhor de engenho, 2 janelas e uma porta que dava acesso ao próximo quarto, como era de costume, né? Nessa época, os quartos existia uma porta para o próximo quarto, porque o senhor de engenho, o senhor da casa, ele queria ficar a par do que acontecia com os filhos. Então, por isso existiam essas portas que davam acesso de um quarto para o outro. Lá na frente a gente vê outra porta que dá acesso ao próximo quarto. Aqui em cima também os detalhes das construções da época.
E algumas partes do piso a gente encontra ainda partes originais das cerâmicas que era usada. Seguindo aqui, pessoal, para a senzala da Casa Grande aqui do Engenho Itapecerica. Existe aqui duas portas que dão acesso ao porão dessa casa, onde funcionaria a senzala. Uma porta aqui mais na frente e essa que se encontra aberta, e eu vou estar mostrando para vocês. Logo aqui no início a gente vê os detalhes que se trata da porta original. Pode ver aqui que as trancas são bem antigas. É uma porta bem baixa, como era de costume, paredes largas. E ainda encontra-se original da época. Vamos seguir aqui adiante. Aqui na parte da sala, embaixo da sala da Casa Grande, era a primeira parte da senzala. É um cômodo relativamente grande em relação a outras senzalas que já filmei aqui para o canal. É um pouco mais alto, mas que só existe uma porta. Nem mais uma entrada de ventilação, nem uma janela, como a gente encontra na maioria das senzalas, né? Um único acesso. Aqui a madeira, na madeira a gente vê ainda talhada, que provavelmente é da parte original ainda da época. Então, provavelmente feita pela mão escrava. E encontra-se ainda em perfeito estado de conservação. As linhas aqui ainda estão bem conservadas. Aqui do outro lado dessa parede existe a outra parte, que fica na outra porta, que dava acesso também à senzala aqui da Casa Grande. Essa porta encontra-se fechada. Mas aqui dá pra gente ver como foi construído. Tem algumas partes de tijolos de barro e outras partes foram feitas de pedra e barro. E o senhor André Albuquerque Maranhão, ele era tido com muito respeito pela população aqui da comunidade. E ao ter conhecimento da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ele aproximou-se em uma dessas janelas aqui da Casa Grande, do solar onde viveu, e acenando a mão num gesto de despedida, disse aos amigos que o ouvia que adeus à tranquilidade do Brasil. Ele era o único da família Albuquerque Maranhão que era contra a proclamação da República, né? Os demais membros da família eram todos em função da República Federativa do Brasil. O André Albuquerque, do Engenho Cunhaú, foi um dos mártires em 1817 e foi morto na Bahia, enforcado em um dos fortes, onde foram levados alguns dos mártires da Revolução de 1817. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui como dica de livro para vocês saberem um pouco da história da família Albuquerque Maranhão, que foram senhores aqui do Engenho Itapecerica, alguns dos familiares do André Albuquerque Maranhão. O livro Viagem ao Nordeste do Brasil, do escritor Henri Coster, conhecido no Brasil como Henrique Costa. Ele era um inglês que fez uma viagem aqui no Nordeste brasileiro e ele vai contar algumas partes da história do que ele viveu, né? Ele conta que passou aqui no engenho, aqui em Mamanguape, mas ele não diz realmente se foi o engenho Itapecerica. Já no engenho Cunhaú, onde morava o tio do André Albuquerque Maranhão, também chamado André Albuquerque Maranhão, ele vai deixar detalhes do que viveu naquele engenho. Era
conhecido como a Casa de Cunhaú. Em breve, provavelmente eu estarei fazendo um vídeo para deixar aqui para vocês também. Ele se localiza no Rio Grande do Norte, mas tem também parte da nossa história, parte da Paraíba, porque se tratou de uma família que tinha engenhos, tanto aqui na Paraíba como no Rio Grande do Norte. E o Henri Costa, ele conta detalhes do que viveu naquele engenho, de como ele foi recebido, de como era a casa grande do engenho, de como eram as toalhas que foram oferecidas para ele na sua estadia. Nesse livro também ele vai deixar registrado que ele pernoitou no engenho Espírito Santo e como foi a estadia também no engenho, né? Como era a casa grande, como era o senhor daquele engenho. É um livro muito interessante para a gente que gosta de história, eu indico. Viagens pelo Nordeste do Brasil, do escritor Henri Costa. E com essa imagem, a gente encerra mais um vídeo para o canal Paraíba no Passado. Eu agradeço a todos que assistiram, a todos que dão força, que compartilham a nossa história, né? Então, desde já, eu agradeço, peço que se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like para nos ajudar a divulgar cada dia mais a nossa história.